Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na tela, esse simpático ursinho está aqui para dar um tchauzinho para vocês e relembrar o seguinte. Sabe quando que a gente aprende a operar vendido? Quando está subindo, não é quando está caindo. Quando está caindo, você já tem que saber o que fazer. Assim como você não espera o mercado começar a subir para você falar, agora eu vou aprender sobre bolsa. Não, você aprende nos momentos em que o mercado está indo mal. Aí você começa a aprender, pô, e agora? O que é que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro quando isso aqui recuperar? Pensa o seguinte: você tem um candidato para presidente, seja ele qualquer um dos dois que estão aí para o segundo turno. Eu tenho certeza que você pensa que se o outro candidato ganhar, qualquer um que seja, o Brasil vai para lama, não é? Vai ser uma desgraça, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo bem. E aí? E se for? O que você vai fazer? Digamos que o candidato que você acha que vai ganhar vai fazer uma tragédia com o país. A bolsa deverá cair. E aí? Você sabe operar vendido? Não, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou embora. Isso todo mundo fala, mas ninguém faz. Tá? Você vai saber operar vendido? Hora de aprender agora. Começa a estudar. Nesse livro a gente ensina isso. Tá? O livro é feito para isso, para mostrar para vocês que existe forma de ganhar dinheiro, várias formas, quando o mercado cai, quando ele não está bom. A hora de aprender é agora. Não digam que ninguém avisou. Sobre o que é esse vídeo? Esse vídeo é para falar sobre volatilidade em opções. Ah, por que isso é importante? Algumas pessoas me falam, mas eu não opero opções. Então isso não me interessa. Interessa. Interessa pelo seguinte: porque opções são colaterais de ações. Além deles serem derivativos, eles são colaterais. Como assim colaterais, Campos? Do que você está falando? Estou falando do seguinte: quando você faz uma operação em ações, quando você não, a pessoa física nunca faz isso porque as pessoas não continuam não entendendo que é para ser feito desse jeito. As pessoas continuam fazendo do jeito que acham que tem que fazer e não vou entrar no mérito. Mas as pessoas jurídicas, bancos, seguradoras, grandes players, pessoal que realmente conta no mercado, jamais, eu vou repetir a expressão para você não ter dúvida, que é mais ou menos de vez em quando, talvez não, é nunca, nunca. Eles entram numa posição nua e crua, como as pessoas físicas tendem a fazer. Vou lá, vou comprar Petro. Aí você vai lá e compra Petro, não é? E vou levar desse ponto aqui até o alvo tal, é mais ou menos como eu quero. E se der certo eu vou ganhar, se der errado eu vou tomar stop. É assim. Pessoa física faz isso. Não, pessoa jurídica não faz isso nunca, jamais, tempo nenhum. O que eles fazem? Vou comprar Petro, perfeito. Qual o risco que eu tenho? Petro falir. Não é provável? Não, mas é possível. Petro falir é o risco. Então o controle de risco dos caras entra nessa. Comprei Petro, pronto. A Petro estava 33,50 no fechamento ontem. Qual o risco que o cara tem? 33,50. Ele não pode ter esse risco. Ah, mas ele tem um stop. O stop não interessa, porque o stop é pulável. Stops são puláveis. Tá? Então ele vai trabalhar com esse número aqui como um risco primário e depois ele vai estudar o VAR. Dependendo do VAR, é o VAR que vai ser o risco que ele vai trabalhar. De qualquer forma, ele não pode ter esse risco. O risco é grande. Imagina que o cara está fazendo aqui, comprando 1 milhão de ações de Petro, e ele tenha um risco estipulado pelo VAR de 6,5%. É mais ou menos o que está o VAR da Petro. Ora, 1 milhão de ações são 33,50 vezes 1 milhão. O cara está botando 33 milhões de reais na operação. Se ele tem um risco de 6,5%, o risco dele é de 2.177.500 reais. Não pode. O cara vai falar, quando ele fala, vou fazer a operação, o cara do risco vai olhar para ele e falar, teu risco é de 2 milhões, não pode. Não pode fazer. Está acima do risco autorizado. Então ele não pode fazer a operação. Como é que isso é resolvido? Isso acontece o tempo inteiro. Se você tiver a oportunidade de ir para um banco, para um lugar, ver os caras operando, você vai ver que isso aqui acontece não é uma vez ou outra, é o tempo inteiro. Aí o cara vai olhar e fala, bom, esse risco é muito grande, não posso aceitar esse risco, o risco é o setor, não autoriza. Bom, então o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a contrapartida, a contraparte em opções. Então ele vai comprar 1 milhão de ações de Petro, perfeito. Então ele vai comprar talvez 2 milhões de opções de Petro ATM. E aí com isso ele zera o risco. Ele zera o risco. O risco passa a ser o valor que ele está pagando nas opções. Então ele tinha 2 milhões de reais em risco lá. Aí ele vai fazer uma operação, ele não vai fazer exatamente comprando só as puts, tá? Porque isso é muito caro. No final ia dar mais ou menos elas por elas. Ele vai fazer uma operação de venda de call e compra de put.
Aí ele ameniza isso. E o risco dele vai cair de 2 milhões e sei lá quanto, para lá, para uns 300 mil, 500 mil. Aí o controle de risco vai falar, não, esse risco está autorizado, você pode fazer o trade. É assim que funciona. Então, mesmo que você não opere opções, você tem que entender que esse mecanismo acontece constantemente, o tempo inteiro. E qual o objetivo da história aqui toda? É mostrar esse gráfico aqui, ó. A gente vai tentar esquecer. Tá vendo essa curva bonitinha aqui, ó? Esquece ela. Eu não consigo tirar. Antes eu conseguia tirar, agora eu não consigo. Então, essas tracejadinhas a gente vai ignorar na tela. Você vai ficar com essas outras curvas horrorosas, totalmente mexidas, mas que é fácil perceber que elas têm um formato teórico. Ó. Elas fazem isso. Essa curva verde faz isso aqui, ó. Ela afunda aqui e ela sobe aqui. E a curva azul mais escurinha, ela vem aqui de cima, afunda e dá uma subidinha para o lado de cá. Perfeito? Perfeito. O que é isso? Isso é a curva de volatilidade, também conhecida como curva Smile. Se você olhar esses que eu mostrei, isso aqui de Smile não tem nada, mas o outro, ó, fica parecendo até um sorrisinho. Meio mequetrefe, mas é um sorrisinho. O que esses gráficos estão indicando? O ATM, tá, o preço atual da Petro, está aqui, ó, 33,50. Está aqui assim. Ó. Observe que é basicamente a região, bem pertinho do fundo da região de curva de volatilidade. Isso aqui representa a volatilidade das opções da Petro. Todas elas. Todas aquelas séries. Deixa eu voltar aqui para você ver. Tá vendo todas essas opções aqui? O cara pega a volatilidade delas, vamos pegar pela perspectiva customizada. Você vai pegar todas essas volatilidades aqui e faz esse gráfico. Tá? Por isso que ele está assim. O mercado está fechado, então isso aqui fica um pouco distorcido. Com o mercado aberto, essas curvas ficam menos distorcidas do que estão aqui. Elas lembram mais o Smile. Mas o objetivo é mostrar o seguinte. Muita gente pergunta, por que quando uma ação cai, a volatilidade sobe? A volatilidade implícita das opções sobe muito, e sobe muito mesmo. Por quê? A explicação, você pode não entender o motivo, mas você vai entender vendo. Observa aqui, o preço da PET está aqui, 33 e pouco. Se instantaneamente a PET saísse de 33 para 20, a volatilidade das opções que está aqui passa para cá. Ó. Observa como ela é muito mais alta. Aqui nós estamos falando em torno de 60%. Aos 20, ela vai estar ó, em torno de 120, 114, como está ali. Esses números aqui. Isso se for instantâneo. Se for rápido, mas não instantâneo, essa volatilidade vai aumentar mais. Porque dá tempo dos players modificarem suas ordens no book. Se for uma coisa instantânea, fechou ontem, 33,50. E hoje abre, sei lá, 20 reais, sei lá, uma catástrofe qualquer. Não dá tempo dos caras mudarem as ordens. As ordens já eram as que estavam. Então, no primeiro momento, a volatilidade vai ser essa. Quando der tempo de mudarem as ordens, essas ordens vão aumentar. Essa volatilidade vai sair daqui ó, para aqui para cima. Volatilidade implícita nas opções significa risco. Quanto maior o risco, maior a volatilidade. Porque opções são o seguro. Quanto custa o seguro de um carro? Depende. Depende. Vamos pensar o seguinte: o cara compra uma Mercedes 500E, que é espetáculo de carro, lindo. Quanto custa o seguro desse carro em Estocolmo, na Suécia? Provavelmente pouco. Por quê? Qual a taxa de roubo de carros em Estocolmo, na Suécia? Pequeno. Então, se o risco é pequeno, o seguro custa barato. Agora nós vamos pegar esse mesmo carro, Estocolmo, o Mercedes 500E, e vamos botar ele Rio de Janeiro. Qual a taxa de roubo de carros no Rio de Janeiro? É alta. Especificamente em carros de luxo. O cara vai estacionar na rua. Qual a chance de roubar esse carro? Grande. Quanto custa o seguro? Caro, muito caro. Isso são as opções. Opções são seguros. Se o risco é baixo, elas custam barato. Se o risco é alto, elas custam caro. Voltando aqui no exemplo da Petro. Se a Petro estava a R$ 33 e eu acho, porque eu estou operando opções, ela continua em 33, mas eu acho que ela pode cair, sei lá, para 20, por qualquer motivo, a opção do strike 20 vai ter que ser cara.
Porque o preço tem que sair de 30 e tantos para 20. Isso implica uma grande variação, um grande risco. Então a volatilidade implícita da opção vai ter que ser alta, porque o preço da opção vai ter que ser alto. Nesse exato momento, de todos os fatores do Black-Scholes, que estão aqui, ó, preço do ativo, strike, volatilidade, dias úteis e taxa de juros. Se a queda do preço for instantânea, sair de 33 para 20, mudou o número de dias? Não. Durante o dia explode uma plataforma, um vazamento daqueles horrorosos, uma coisa horrível daquelas que pode acontecer. Mudou o número de dias? Não. Mudou o strike? Não. Mudou a taxa de juros? Não. Mudou o preço do ativo? Sim. O preço do ativo vai mudar. O preço do ativo vai mudar daqui para lá. Certo? Mas se não acontecer a tragédia não aconteceu, eu estou pensando nela, eu tô antevendo a tragédia. Eu fui lá no Fantasma da Mãe de Ná, falei, joga aí minha filha, vê aí o que vai acontecer. A mulher me fala assim, ó, o bicho vai pegar. Ou vamos dizer como algumas pessoas que sexta-feira, quando o vencimento ainda era sexta-feira, o cara comprou quinta-feira. Não, o vencimento acho que já era segunda. O cara comprou assim, alguns milhões de puts, não valeu nada. Mas o cara comprou, ó, vai virar pó. E o cara, rapaz, teve a sorte de a Petro, naquele fim de semana, ter uma mudança violenta de troço e o preço cair. Poxa, rapaz, pensa que a mãe de Ná acertou pra esse cara, pra ninguém mais, mas acertou pra esse cara ou pra esses. E o cara ganhou vários milhões de reais nesta operação. Vamos dizer que você fosse esse sortudo, esse afortunado, essa pessoa de visão. Claro, sem nenhum inside information, isso não existe. Isso aí é mentira, isso é cascata, isso é o pessoal querendo sujar a sua honra. Tá? Vamos dizer que você está lá quietinho e fez essa operação porque eu tô com R$ 1 milhão sobrando aqui, ou dois, e eu vou botar num negócio que vai virar pó amanhã. Mas virou pó, né? Sabe como é que é? Eu tenho dinheiro, então eu posso fazer essas coisas. Compensação, se por acaso nesse fim de semana a Petro tiver uma tragédia, eu fico milionário. Legal. Bom, nessa situação o preço do ativo não mudou, porque ainda vai acontecer no outro dia. Você já sabe, porque você tem a mãe de Ná. Então o preço do ativo não mudou, o strike não mudou, os dias úteis não mudaram, a taxa de juros não mudou. O que pode mudar nisso aqui para o preço da opção mudar? A volatilidade. É a única coisa que pode mudar, o resto não pode mudar, o resto está tudo parado. Mas o preço da opção tem que mudar. Por que tem que mudar? Porque ela tem um risco. Ó. Tem um risco. Se eu estou pensando que o troço está 33 e ele vai bater em 20, não é à toa. Isso não vai acontecer porque o presidente da Petrobras espirrou. Porque o cara teve lá uma diarreia. Não vai acontecer. Isso aqui tem que acontecer uma coisa muito séria. Então, a volatilidade ela funciona nesse sentido, como um seguro. Mas, isso já está aqui, ó, colocado no gráfico, nessa curvinha Smile. Se você não quiser entender o motivo, como eu acabei de explicar, não interessa. Ah, não quero saber do motivo. Não me interessa. Me interessa é a realidade. A realidade é essa e eu acompanho. Show de bola. Então você olha que já implicitamente, já diz o nome, nas opções tem um aumento brutal da volatilidade se o preço cair. Aí você fala, mas e se subir? Acontece a mesma coisa? Não, não acontece a mesma coisa. Tá? Pelo contrário, a volatilidade tende a cair, volatilidade implícita, tende a cair quando o ativo sobe. Observe aqui, ela vinha aqui num certo valor e ela tende a cair. Olha a linha verde aqui, ela vai caindo, ela cai até bastante. Se essa subida for leve, a volatilidade cai bastante. Quem opera a Petrobras em opções viu isso acontecer no dia do primeiro turno das eleições de 2022. Tá? Sexta-feira a volatilidade das opções estava absurdamente alta. Isso aqui estava altíssimo. Isso aqui estava batendo em 100% de heavy rank. 100%. Na segunda, teve um brutal movimento, um candle enorme, o troço subiu e tal. Aconteceu o quê? Uma queda violenta da volatilidade. Porque a subida do preço aconteceu e foi rápida, mas foi comedida. Subiu de um númerozinho para cá para cá. Então pensa, a volatilidade estava aqui em, sei lá, quanto que estava, não lembro o número, mas estava em 100% do heavy rank. E aí ela caiu. Quem tentou comprar opções nesse momento perdeu o dinheiro.
mesmo com a subida do preço da ação, porque a volatilidade caiu. Entender a volatilidade das opções é fundamental, fundamental, tá? Você tem que entender isso. Tem um livro inteiro falando sobre esse assunto, inteirinho. Não só fala sobre volatilidade, fala sobre volatilidade dos trades que você pode fazer para faturar com isso. Mas, se essa subida for demasiada, a volatilidade volta a subir. Aí você fala, por que volta a subir? Pensa o cara que está vendido em Petro. Ele está operando vendido em Petro. Se a ação subir um tanto, ele vai ter prejuízo. Mas ele aguenta o prejuízo. Mas se ela subir demais, o cara quebra. O cara vai quebrar. Por quê? Porque ele está vendido, vai ter a chamada de margem. Uma das coisas que as pessoas não compreendem e que quebra muita gente, a maior parte das pessoas que quebra no mercado, não quebra porque ele não tem dinheiro, não, tá, gente? A maior parte das pessoas que quebram no mercado quebram por chamada de margem. O cara se coloca numa situação qualquer, seja venda de código descoberto, venda de put descoberto, venda de termo, venda de ação. O cara está vendido na ação e ele não tem uma posição garantida financeiramente para uma chamada de margem grande. Mas a maior parte das pessoas que quebra por chamada de margem. Se o cara deslocar demais, ele vai ter uma chamada de margem. E ele não vai ter capital. Às vezes ele tem dinheiro, mas o dinheiro não está líquido. Nesse intervalo entre transformar o dinheiro em dinheiro líquido, o investimento que ele tem em dinheiro líquido, a chamada de margem acontece, encerra a posição e o cara quebra. Ele tinha dinheiro, mas ele não estava líquido. Para evitar esse tipo de dano gravíssimo, você pensa o banco vai falir. Não estamos falando que o banco vai ficar, vai ter um prejuízo. Não, não. É falir. Quebrou. Tchau. Rua todo mundo. Para evitar esse tipo de coisa, o pessoal faz seguros em opções. Mas eles não fazem curto, eles fazem longo. Então, se o preço oscilar demais, num primeiro momento a volatilidade cai. Porém, se for muito grande essa oscilação, aqui ela sobe de novo. Por que sobe de novo? Porque aqui estão os seguros da rapaziada que está vendida nessa região. Então, como a demanda pela opção é maior, a volatilidade nessas opções é maior. Essas diferenças está aqui porque olha a curva como ela é teórica, bonitinha, e olha como a curva é na prática. Tem esses picos aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui tem algum strike que o cara tá de olho nele, o cara quer marcar aquele strike. Esse strike tem uma procura maior do que os outros. Procura especificamente em opções, quando você faz uma procura muito grande, distorce a curva de volatilidade e gera esses tipos de pico. Isso aqui dá inclusive trade, tá? Em trade em skill de volatilidade, há trades em superfície de volatilidade. Há como fazer trades e ganhar dinheiro com essa diferença de volatilidade entre séries. Ou melhor, não entre séries, entre opções. Tá? Entre séries também dá, mas aqui a gente está falando só de uma série. Então tem como fazer. Mas isso aqui representa uma certa preferência do pessoal que está operando nas opções de comprar esse strike por algum motivo. Aí tem que ver qual o motivo que o cara resolveu comprar esse. Observe, aqui ela vem lisinha, lisinha, de repente tem aqui um pico, outro pico. Esse aqui são strikes específicos que por qualquer motivo, provavelmente algum suporte do gráfico, tem que olhar, em que o cara fala, não, aqui meu seguro vai estar aqui. Então, compreender a curva de volatilidade é importante para as opções, muito importante. E importante para quem não opera opções também. Porque se você olhar isto, você vai identificar aonde tem realmente o peso dos players para não permitir que a Petro se mexa. Porque é aqui que está o seguro. O verdadeiro stop não está naquele coisinha que você fica olhando lá no Times and Tables, não sei o que, nos gráficozinhos, aqui, fica olhando aqui, ó. Aí tem um negocinho que bota aqui do lado, esqueci até como é o nome, tá aqui ele, Chart Trading. Aí bota aqui, ó, Chart Trading, nada. Livro visual. Aí bota aqui o livro visual, que agora tá fechado, porque o mercado tá fechado. Ah, não, é porque é BOV. Vamos botar em BOV 11. Aí aparece aqui, tá vendo? As ordenzinhas. Aí o cara fica aqui, porque aqui tem uma ordenzinha. Essa ordenzinha tá aqui, ela vai impedir. Não vai nada. Não interessa. Isso aqui o cara tira a ordem. Isso aqui o cara tira a ordem. Isso aqui tá ali pra enganar a trouxa. A verdadeira ordem tá aqui. A verdadeira ordem tá aqui, ó.
Isso aqui não vai sair. Por que não vai sair? Porque o cara está posicionado forte em opções. Pensa o quanto é necessário para deslocar a volatilidade de opções da Petrobras, da linha. O cara está posicionado aqui. Isso aqui, ó, 40, isso aqui parece que está em R$ 45. Mais ou menos, 44,77 é o strike. A Petrobras não vai passar de 44,77 de jeito nenhum. Para passar disso aqui, cara, só se acontecer um troço assim, um hecatombe. Não vai passar. Não vai passar. Por causa dessa posição aqui. Dessas posições. Isso aqui é enorme. E olha para cá, você vai ver, ó, para passar aqui do 19, isso aqui é 19? É, 18,77. Vai ter dificuldade, muita dificuldade. Não é que não vai passar, porque aqui é bem menos posicionado do que lá. Mas vai ser difícil. Muito difícil. Então, olhar e analisar essa curva pode ser muito útil, mesmo para quem não opera opções. Então, era o recado que eu queria dar para vocês falando sobre opções, dizer que a hora de aprender a operar vendida é quando está subindo, Você não. Quando que eu vou aprender a pilotar o avião? Quando eu estiver dentro do avião e ele estiver caindo, o piloto morreu, tudo aconteceu e eu tô lá e o troço está caindo. Não, não. Aí já era, meu irmão. Aí você fica ligando para a torre e fala assim: meu filho, pelo amor de Deus, tem uma luzinha piscando aqui, o que eu faço? Chance de sobreviver é remota. Né? Vou atravessar um lugar de barco, caiaque. Sim, tô lá no meu caiaque, lindinho, bonitinho e tal. Eu não sei nadar. Vou aprender com esse caiaque. Virar, eu aprendo a nadar agora. Agora é a hora de aprender a nadar. Não, não é essa hora. Quando você está pensando em aprender a andar de caiaque, você já tem que aprender a nadar. A vida é feita de prevenção. A vida não é feita de vou me virar agora que não tem mais jeito. Certo? O mesmo vale em opções. Se a vida ficar difícil em ações, a sua solução pode estar em opções. E você nem sabe disso porque você não deu a chance. Valeu? Então tá aí mais um videozinho para a Coleção do Campus explicando sobre temas básicos, mas muito importantes para os nossos amigos assinantes do canal. Um grande abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.